E aí, galerinha, que bom, revê-los, Espero que estejam todos bem. E mais uma empreitada intelectual. Nós vamos abordar agora, um breve trecho ainda falando sobre o sistema socialista, né? É o socialismo do colapso, ao fim. Porque é interessante abordar, Abordamos as características, a evolução e alguns conceitos do sistema capitalista, né? E eu gostaria que vocês pesquisassem também sobre o termo cortina de ferro, né? Eu não me recordo aqui se eu dei já em alguma tarefa semanal. Se eu dei, vocês coloquem aí no vídeo aí. Professor, a gente já fez. Mas se não fez, por favor, pesquisem o termo cortina de ferro e coloquem aí como tarefa semanal também. Beleza? Mas o sistema socialista, pensado e germinado aí por dois grandes pensadores, Karl Marx e Friedrich Engels, o sistema socialista ele teve lá seus anos, de ascensão. Inclusive, daqui a pouquinho, no final do vídeo, vou dar um breve panorama sobre o atual cenário dos países socialistas atualmente, Então, o RSS, que vocês bem já devem lembrar, deve soar, quando coloca o RSS no quadro, vocês já devem reparar que, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A URSS, ao longo de mais de 70 anos, vivenciou um processo de expansão até atingir o seu ápice. O ápice, é o limite. O ápice seria, quase que o céu, da vivência desse sistema, como quando foi pulverizado. Então, ao longo dos mais de 70 anos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o socialismo, e eles estavam pulverizando a ideologia socialista, eles vivenciaram um processo de expansão até seu ápice e entrar em declínio, no início dos anos de 1990. Então, o socialismo ele entra em declínio, depois de viver seu ápice, entra em declínio nos anos de 1990. Alguns especialistas afirmam que o socialismo vivido na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele não refletiu fielmente os ideais de Karl Marx e Friedrich Engels. Beleza? Visto que o socialismo soviético se caracterizava basicamente como um sistema político-econômico, onde houve um domínio exagerado por parte do Estado em todos os segmentos e, inclusive, da vida social. Ao aglutinar um grupo de países diante de sua influência, a União Soviética estabeleceu bases para defender o sistema socialista. Por isso, definiu princípios para as relações econômicas. Desta forma, a União Soviética conseguiu preservar um processo de crescimento econômico constante. A influência que os soviéticos conquistaram no leste europeu tornou-se possível o crescimento do socialismo. Os investimentos em infraestrutura e em indústrias de base permitiram um grande crescimento econômico à União Soviética. O Estado exerceu um papel de agente centralizador e planificador das economias socialistas. Beleza? Por isso, responsabilizava-se pela administração, planejamento, distribuição de produção, definições dos padrões de consumo, etc. Desta forma, além disso, as decisões políticas elas eram tomadas exclusivamente pela classe dirigente, beleza? Pela classe que dirigia o regime na época. E que estabeleceu o sistema de partido único, onde apenas o Partido Comunista podia exercer, ou podia existir legalmente. Partido Comunista, Lembraram de alguma coisa aí?
né? Covid-19, China, né? Semana passada teve a reunião do Partido Comunista, né? Então, além dos... alguns fatores contribuíram para a dissolução da maior parte dos países socialistas. Aí começa a entrar, né? A gente viu o ápice e começa a entrar no declínio. Olha aí, ó, alguns fatores eles contribuíram para a dissolução de parte dos países socialistas. A centralização estatal, ela exerceu um duplo papel. Se por um lado permitiu uma produção acessível a toda a população de forma igualitária, por outro lado o custo de produção apresentou um aumento, explicado, dentre outros fatores, pelo controle excessivo, né, pela corrupção e pela falta de motivação. O desenvolvimento ele foi limitado pela falta de perspectiva da população devido à falta de liberdade individual e coletiva. Isso acontece até hoje. Lembrem-se de Cuba, na China, né? Cuba, redes sociais, muitas redes sociais, elas são limitadas, são controladas pelo governo. Na China, existe um aplicativo numa rede social que o governo chinês toma conta, né, de tudo que está sendo postado. Se tiver algo de contra o governo, né, você é rigorosamente bloqueado e possivelmente receberá as sanções governamentais do Partido Comunista lá. Né? Então lá não tem WhatsApp, né, Facebook, existem outras redes sociais que são, né, estritamente e são severamente vigiadas pelo governo. Beleza? Então, esta anulação da liberdade, que era exercida pelas excessivas estruturas burocráticas, controle estatal, regime do partido único e pelos privilégios da classe dirigente. Ela era rigidamente controlada, né? Além dos fatores citados anteriormente, a dificuldade de acessar o mercado externo e ingressar na economia mundial provocaram o enfraquecimento do sistema socialista, gerando grande insatisfação popular não somente entre os soviéticos, mas também entre as populações de outros países soviéticos que clamavam pela abertura política e econômica de seus países. A insatisfação da população, associada ao afrouxamento da supremacia soviética junto aos países do leste europeu, resultou em uma série de reformas que alteraria profundamente o mapa da Europa. Um dos fatos históricos mais marcantes neste período ocorreu em 1990 com a queda do Muro de Berlim. Beleza? E a reunificação da Alemanha. Então, o Muro de Berlim separava a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? Uma parte estava com a ideologia socialista, outra parte com a ideologia capitalista. Aí o Muro de Berlim, que inclusive até hoje existe, né, existe fisicamente, né, a linha do muro, e em algumas regiões lá da Alemanha você consegue visualizar. E eles, inclusive, eles vendem fragmentos, né, do Muro de Berlim mas só que essa venda ela tem que ser registrada, você traz em uma embalagem especial, tem que ter uma nota fiscal, porque em viagens internacionais, inclusive em viagens nacionais, você não pode trazer, né, nenhum tipo de fragmento mineral, porque aí caracteriza furto, um tipo de furto classificado lá, você não pode trazer. Então, se você quiser trazer um pedaço, uma lasquinha do Muro de Berlim, que é um fragmento histórico, você tem que pagar lá. Ano retrasado, início do ano passado, ano retrasado, né, eu tive um conhecido que teve lá e trouxe uma lasquinha que custou, né, aproximadamente 60 a 70 dólares, beleza? E a queda do Muro de Berlim atenta aí nesta informação. A queda do Muro de Berlim pôs fim à ordem geopolítica bipolar. Então, a queda do Muro de Berlim pôs fim à ordem, né, geopolítica bipolar. Bipolar porque era dividida entre duas ideologias. Né? No ano de 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, deixou de existir, em 1991. E em seu lugar surgiu a Federação Russa, né, tradicionalmente denominada de Rússia. Beleza? Neste período também foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que futuramente
está ligada a blocos econômicos. Vamos abordar. Que passou a coordenar, né, a CEI passou a coordenar o desenvolvimento de vários países e ex-integrantes da União Soviética. O processo de descentralização e de liberação econômica começou a ser posto em prática no território russo no ano de 1992. Este processo de liberação econômica ela resultou em uma série de problemas como a inflação, né, recessão, desemprego e o crescimento da criminalidade. Com a desintegração da União Soviética e o colapso do socialismo, muitos novos países surgiram no cenário internacional. Beleza? Então, aí eu vou dar um breve panorama sobre os países, né? Os países que até então são socialistas atualmente. Beleza? Atualmente, ainda vemos alguns países que mantêm o sistema político e econômico pautado no socialismo. Dentre eles, temos esse país aí que foi a origem deste Covid-19, lá na cidade de Wuhan, né? Então, nós temos a China como um país ainda, né, pautado no sistema socialista. Temos a Coreia do Norte, né? Que inclusive, né, a Coreia do Norte, a gente não tem dados, né, nenhum sobre como é que está lá o surto de coronavírus lá na Coreia do Norte, né? O que será que Kim Jong-un tem feito lá? Né? Qual é o tipo de quarentena que o presidente da Coreia do Norte tem feito lá? O mundo é um país extremamente fechado, né? E lá, se na China e em Cuba as redes sociais são limitadas, lá não tem nem limitação, lá não existe, né? Lá é algo extremamente ditatorial. Então Kim Jong-un está ali né, com mãos de ferro. Então China, Coreia do Norte, Laos e Vietnã, né, além de Cuba. Então a China ela é adepta do socialismo de mercado. Por quê? Porque possui características distintas dos demais países, pois ao mesmo tempo que apresenta características do socialismo clássico, né, ela demonstra ligações diretas com o capitalismo. A China, né, é a locomotiva do mundo, como também é conhecida, né, e que quer tornar-se, e segundo especialistas, em no máximo 5 anos, ela torna-se a potência mundial. Ela vai para o carro da frente, na locomotiva você tem vários vagões, né? A China, ela vai ser o motor, aquela que carrega o motor e que vai puxando as demais economias. Então, a China, ela é quase que um sistema econômico misto, né? Ela tem características capitalistas, mas o poder, no que diz respeito ao poder, ainda continua sendo socialista. Então, Cuba... só outro adendo aqui, ó. Dentre os países socialistas, a China é o que apresenta as melhores condições de distribuição de renda e crescimento econômico. Essa questão de distribuição de renda, né? Todo mundo vive com muito pouco, entendeu? Então é algo que é discutível, né? E é uma informação, né, que o governo chinês não sei se apresenta claramente ao mundo como é que é, qualidade de vida, como é que é, a mão de obra. Por que a mão de obra chinesa é uma das mais baratas do mundo? Né? Ganha-se centavos por dia. Né? Então vive-se praticamente na linha da miséria, $300, né, por mês, ou $150 por mês, que é abaixo da linha da miséria. Então, Cuba, né, ela desponta como um país socialista mais famoso, porém apresenta uma série de problemas sociais. Né? Atualmente o país vem passando por um processo de abertura ao turismo e vem abrindo seu mercado para investimentos estrangeiros. Né? E a Coreia do Norte? A Coreia do Norte possui grande parte de sua população vivendo em condições miseráveis. Atualmente, a Coreia do Norte constitui-se no país socialista mais fechado
do planeta, né, a influências externas. No entanto, ao longo dos últimos anos, vem articulando uma reaproximação com a Coreia do Sul, né, inclusive com o presidente norte-americano Donald Trump, que já fez, se não me engano, 2 encontros, ok? Então, o Vietnã, por sua vez, devido à guerra que ocorreu em seu território, possui uma economia pautada basicamente na agricultura. Embora ainda enfrenta diversas dificuldades, este país ele vem apresentando uma das economias mais promissoras do Sudeste Asiático. Beleza? Aí quando fala-se de Sudeste Asiático, mais à frente a gente vai ver sobre o termo tigres asiáticos, que talvez eu já tenha passado para vocês. Beleza? Mas espero que vocês tenham anotado, muitas coisas interessantes aí sobre o socialismo, do colapso ao fim, com a queda do Muro de Berlim selando, com a criação da SEI, com o panorama aí dos países atualmente socialistas, não com um socialismo épico, aquele socialismo fiel, pautado lá nas ideologias de Marx, mas um socialismo já misto, socialista, ideologia socialista para as questões administrativas e, no que diz respeito à socialização financeira, um socialismo mais capitalizado. Então, abraço, queridos, sucesso!